paz de Cristo, mais uma vez reunidos na presença do Senhor, vamos adorar, vamos falar com o nosso Deus. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele nos amou de tal maneira e nós somos gratos, nós somos agradecidos porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos amado, porque Ele tem protegido o seu povo, os seus filhos. Obrigada. Ore nessa noite, creia que Ele está contigo, Ele não te deixa, amém? Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada, Senhor, por tua presença em nossas vidas, em nossas famílias. Obrigada, Senhor, por trabalhar. Obrigada porque o Senhor está agindo no meio da nossa casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Brasil, porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado da sua igreja. Obrigada, Pai, porque em todo o tempo nós vemos o teu cuidar. Obrigada, Jesus. Te celebramos nessa noite, te glorificamos nessa noite, porque tu és digno e merecedor de toda a honra. Obrigada porque o Senhor nos atraiu. Obrigada, Jesus, pelo teu santo sacrifício. Obrigada, Jesus. E por tua causa novamente nós estamos aqui reunidos para te dar o nosso melhor, te louvar e te engrandecer por tudo que o Senhor é, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Escondemos a tua palavra no nosso coração, Senhor. Aleluias. Maravilhoso, Deus, a tua presença, Jesus. A tua presença é o que queremos, Pai. A tua presença. Glória a Deus. Maravilhoso. Recebe o nosso louvor, Jesus. A tua palavra escondi. Se você sabe, cante. Guardada no meu coração. Isso é uma oração. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi. A tua palavra maravilhosa. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas
adorado, exaltado, digno. Aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, teu amor não falha. Aleluia, glórias a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por tua obra. Obrigada, Jesus, por tua obra. Obrigada, Jesus, por teu mover. Obrigada, Jesus, por tuas promessas. Obrigada, Jesus, por tua presença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluias, maravilhoso, digno, aleluia, exaltado. Maravilhoso é. Nos alegramos em ti, Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar
Paz do Senhor, meus irmãos, com a graça de Deus estamos aqui mais uma noite, primeiro domingo de julho, onde Deus tem nos abençoado grandemente. Hoje é dia de nós orarmos pelos irmãos que nasceram em julho, pelos irmãos que casaram-se no mês de julho e em favor dos irmãos que trabalham por conta própria. Precisamos da graça de Deus, né? Por isso nós vamos orar, agradecidos a Deus porque Ele nos deu um mês abençoado, o mês de junho abençoado. Ele nos guardou, Ele nos livrou, Ele nos fortaleceu e Ele tem nos ensinado, né, nesses últimos dias com essas situações que nós estamos passando, com essa maneira de conviver agora uns com os outros, né? A igreja não está no templo, a igreja está cada um na sua casa e nós estamos adorando a Deus desta maneira e dessa forma. E graças a Deus que Deus é espírito e verdade. A Bíblia diz que Ele procura os adoradores, seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos orar nessa noite. Eu quero orar com você, quero agradecer a Deus pelos aniversariantes do mês, né? Porque nós estamos sempre agradecidos a Deus e pela bênção de ter mais um ano de vida, por viver mais um dia, não é? Então eu quero orar em favor dos aniversariantes, dos nascidos e orar em favor dos casados. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse instante em favor da Tua igreja, dos Teus filhos que, ó Senhor, eles cumpriram mais um dia de vida que o Senhor deu. Estamos, Senhor, no primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês de julho, orando em favor dos nascidos em julho. Te dou graça porque o Senhor tem sustentado cada um deles, o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem dado graça, eles estão te servindo, estão na tua casa. Quero te louvar pela vida que o Senhor tem dado aos teus filhos, que eles possam continuar firmes na tua presença, protegidos pelo Senhor e abençoados pelo Senhor. Que o Senhor os guarde até a tua vinda. Quero orar, Senhor, em favor daqueles que subiram ao altar e fizeram os seus votos diante de Ti no mês de julho. Que o Senhor continue com a Tua bênção sobre a vida de cada casal. Ah, Senhor, renovando os seus votos diante de Ti, que a Tua graça e a Tua bênção seja sobre esse casamento, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa família, sobre essa casa. Em nome de Jesus eu quero te louvar por isso, quero te agradecer por isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que as tuas bênçãos sejam sobre os nascidos e sobre os casados do mês de julho, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar pelos irmãos que trabalham por conta própria, para que o Senhor possa abençoar, abrir as portas, não é? Que não venha faltar nada para vocês no meio de julho, que não venha faltar o trabalho, não é? O seu ganha-pão. E vamos orar porque nós temos feito isso todos os meses e nós vamos continuar orando a seu favor e as portas serão abertas, a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. Meu Deus e meu Pai, quero orar em favor dos irmãos que trabalham por conta própria, quero pedir a Tua bênção, quero pedir a Tua graça, quero pedir que através do Teu Espírito Santo o Senhor abra as portas, que meus irmãos, Senhor, que precisam desta bênção, não deixe faltar nada no mês de julho, eu os entrego nas Tuas mãos, eu peço a Tua bênção sobre eles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor possa dar graça a eles, sabedoria para lidar, ó Senhor, com as pessoas que vão tratar com eles sobre o seu trabalho, que o Senhor possa fazê-los prosperar, que o Senhor possa dar vitória a eles, que eles não tenham nenhuma barreira e nenhum empecilho, aquilo que for combinado do trabalho deles com as pessoas, seja correto, com verdade, com sinceridade, com compromisso, tanto para eles como para aqueles com quem eles vão trabalhar. Então, abre as portas, abençoa e derrama a Tua graça. Senhor, somente a Tua graça nos favorece. Então, Senhor, que não tenha nenhum empecilho, nenhuma barreira, e o mês de julho seja mês de portas abertas, de trabalho, porque o Senhor não está limitado a tempo,
Por isso nós oramos assim, entregamos nossos irmãos, Senhor, cada um na sua profissão e também na sua necessidade, porque o Senhor é aquele que supre todas as coisas. Abençoa os teus servos no mês de julho e dê a eles vitória e prosperidade no seu trabalho para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero conversar um minuto antes de nós lermos um texto bíblico para nós meditarmos nessa noite. Nós temos que ser agradecidos, irmão, agradecer a Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, né? O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco. Os dias são maus, tantas coisas que têm acontecido, mas o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado um caminho excelente, nós pertencemos a Ele. A Bíblia Sagrada diz para nós não temermos, né? E nós estamos enfrentando situação, não só nessa nação, todas as nações estão, mas nós estamos no Brasil, e então os brasileiros não precisam, os cristãos, aqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que estão guardando a palavra e praticando a palavra, não devem se preocupar, porque Deus cuida de nós. Como diz o texto bíblico que nós falamos nesta semana com os irmãos, o Senhor é aquele que pede através do seu Espírito Santo. Olha que coisa interessante, o Espírito Santo usando a vida de Pedro, falando para nós que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade para o Senhor. Então, toda preocupação, tudo aquilo que você está te preocupando nessa noite, tudo aquilo que vai estar te preocupando para o dia de amanhã, nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem o seu mal. Então, mas nós devemos lançar esse cuidado, essa preocupação ao Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Pedro diz que Ele tem cuidado de nós. Eu quero, nesta noite, ler um texto sagrado com você. Quero meditar na palavra, porque esta palavra é o nosso alimento. Eu sei que você almoçou hoje, eu sei que você tomou seu café hoje. Alguns estão se preparando aí para jantar. Por quê? Porque você precisa fortalecer o teu organismo, não é? Porque se você não se alimentar, você fica fraco, o seu organismo não terá as proteínas e as vitaminas no seu corpo. E aí o que acontece? Você enfraquece, você fica doente, haverá muitas enfermidades, muitas inflamações, muitas infecções. Por quê? Por falta da alimentação. Isso da alimentação que nós alimentamos nosso corpo. Na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós alimentamos a nossa alma. Nós não podemos ser crentes anêmicos, né? Nós não podemos ser crentes doentes. Nós temos que ser crentes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra diz isso, né? A palavra de Deus, então, ela nos fortalece, ela nos estimula, ela nos encoraja, ela nos guia, ela nos renova. A palavra de Deus nos mostra um caminho, não é? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, diz o salmista. Então nós aprendemos a ser agradecidos, nós aprendemos com a palavra que Jesus Cristo é o nosso pastor, que Ele tem cuidado de nós, que Deus é aquele que trabalha até agora, que o Espírito Santo está na terra agindo, que o Espírito Santo leva a nossa oração perfeita até diante de Deus. Nós não sabemos como orar, como diz o apóstolo, mas o Espírito Santo, Ele nos leva a nossa oração. E nesta noite, nós vamos ler esta palavra que é gloriosa. É uma palavra maravilhosa. E nós vamos aprender mais da palavra, né? Cada vez que nós lemos a palavra, nós aprendemos dela. E o Espírito Santo é o nosso professor. O Espírito Santo é o seu professor, é o meu professor. E eu quero, nesta noite, pedir que o Senhor traga luz nesta palavra. Pedir que o Senhor traga luz nesta palavra e que nós tenhamos esclarecimento. Eu quero ler com você
no livro do Apocalipse, capítulo 2, né? As cartas às 7 igrejas da Ásia. E a primeira carta, ela vai ser escrita para a igreja de Éfeso, né? João está lá na ilha de Pátmos, o Senhor o leva em espírito e ele vai revelar coisas tremendas para João e vai esclarecer a igreja de Deus. Então, capítulo 2, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. João recebe uma ordem para escrever. Isto diz aquele que tenha na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Nós vamos conversar com os irmãos nesta noite, nesta carta que João recebe a ordem de escrever, para enviar ao anjo da igreja, para enviar aquele pastor daquela igreja de Éfeso. Nós vamos falar a respeito de Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia. Nela estava a igreja mais importante de toda a província. Atualmente, Éfeso, ela está situada a uns 15 quilômetros da Baía de Éfeso, em uma planície pantanosa. Mas, no primeiro século, ela era o ponto mais importante de toda a Ásia, Menor. Então, nós estamos falando de nos tempos antigos, era uma cidade forte, era uma cidade importante, era uma cidade que tinha uma igreja que pertencia ao Senhor. E tinha um pastor essa igreja. E Deus está falando com ele, Jesus está falando com ele, através de João. Era também um lugar, um centro religioso. Havia muitos lá havia muito tempo que já era a cidade da deusa mãe. Interessante isso, né?
e para os gregos era Artemis, mas para os romanos era Diana. Você lembra disso quando Paulo está lá no livro de Atos, no capítulo 19, falando a respeito disso. Diana dos Efésios. Um templo bonito era dedicado a esta deusa, conhecido como uma das maravilhas do mundo. Olha, você já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo? Então, esse templo, ele era uma das maravilhas do mundo antigo. Esse templo também era o lugar onde se adorava a deusa de Roma e o imperador romano. Então, aqueles homens eram homens que moravam naquela cidade, eram homens mais importantes da cidade. Eles, dentre eles, a cada ano, um deles era escolhido para ser o sacerdote principal do culto a Roma e ao imperador. Então eles eram tão importantes que escolhiam um deles. Eram homens importantes que viviam naquela cidade. E um deles era escolhido cada ano, que ia ser o sacerdote daquele culto que era celebrado em Roma, a Roma e ao imperador de Roma. Éfeso também era o centro de todos os tipos de práticas supersticiosas, né? E era conhecida no mundo por todas as suas artes mágicas. Você dá uma olhadinha em Atos 19, você vê que tem lá alguém que praticava mágicas, né? Capítulo 19 de Atos. Deixa eu dar uma lida com você aqui, só para você ver o que ocorria. No capítulo 19, verso 19, nós estamos falando que lá tinha muita gente, né? Muitas pessoas, e ele diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram. Paulo está pregando na presença de todos, e era feita a conta dos seus preços. Acharam que montava a 50 mil peças de prata, e por isso que ali eles ficaram bravos, prenderam Paulo, a confusão no livro, quando você lê a respeito disso, porque ele pregou contra essa deusa chamada Diana. Então eles se converteram, então eles entregavam todos os seus livros de mágicas, para esquecer, sair fora do passado, para não viver mais no passado. Então nós não vivemos de passado, nós vivemos do presente. Jesus Cristo tem nos dado vida, e vida com abundância, e cada dia se renova. Então aqueles homens, aquelas pessoas vinham e se entregavam para Jesus no capítulo 19 de Atos, quando Paulo estava ministrando a palavra, e eles contaram que foi muito dinheiro perdido. Então se revoltaram contra Paulo, e você, quando estiver lendo o livro de Atos, você verá isso. Então eles tinham lá esse pessoal, ele era muito conhecida por todas as suas artes mágicas. Esse pessoal aí que morava em Éfeso, a cidade era conhecida por causa disso. Mágica, muita superstição. E a igreja de Éfeso aparentemente foi fundada por 2 cristãos, por Áquila e Priscila, né? Junto com Paulo, eles tinham vindo de Corinto a Éfeso. Então eles fundaram essa cidade, a igreja nessa cidade, e permaneceram ali até que Paulo viajou para Antioquia. 2 ou 3 anos depois, Paulo voltou para a cidade e pregou e ensinou o evangelho por toda a província da Ásia. Já não temos mais assim a evidência de que Paulo tinha visitado outras cidades da Ásia. E mais tarde, o trabalho de Éfeso foi levado avante por Timóteo. É bom nós sabermos disso, nós precisamos saber, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos a palavra, onde esse anjo que está falando no Apocalipse, foi mandado uma mensagem para ele, que lugar que ele estava na época, não é? E ali era muito interessante, essas coisas, diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós lemos a respeito disso. A carta da igreja de Éfeso, ela tem uma referência a Cristo,
que inclui um elemento de encorajamento. O verbo diz aqui, traduzido por conserva, é diferente do traduzido por tinha, no capítulo 1, verso 16. É uma palavra mais forte, que significa segurar com firmeza, indicando que Cristo segura suas igrejas firme na sua mão, para que ninguém as agarre. Você está seguro nas mãos de Jesus. Jesus tem segurado a sua igreja. Ninguém tira a igreja de Jesus das mãos dele. Glória a Deus. Por isso, você deve glorificar a Deus. Ninguém vai te tirar das mãos do Senhor Jesus. Então, nós vamos aprender. A palavra também implica em uma vigilância constante e na presença protetora de Cristo, né? Não só sobre Éfeso, mas sobre todas as igrejas. Todas as igrejas estão ali, as 7 igrejas da Ásia estão seguras nas mãos de Jesus. Jesus cuida. Deixa eu dizer para você, nós estamos aqui na nação brasileira, no Brasil, há um Deus glorioso, há um Jesus vitorioso, que segura a sua igreja nas suas mãos. Você não vai perecer, a igreja de Jesus não vai perecer, aqueles que pertencem a Ele não vai perecer. E Jesus está segurando, é aquele que conserva a mão direita, Ele está ali segurando os castiçais, as 7 estrelas, é aquele que segura firme a sua igreja. Obras, é muito interessante isso. Obras é um termo amplo, indicando não somente boas ações, mas todo comportamento e maneira de viver. Eles estão apostos às obras, as boas obras dos Efésios, consistiam na oposição firme aos falsos mestres. Nós lemos aqui a respeito disso, né? Eles puseram à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos, eles não eram, né? Puseram à prova. É interessante quando nós lemos o que ele diz: escreve ao anjo que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras. Deus sabia, Jesus sabia a obra, conhecia aquela igreja, conhecia aquele pastor, conhecia aquele povo que lá estava. Eu sei as suas obras. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Jesus sabe o que você faz. Jesus sabe todas as coisas. Nada fica encoberta dos seus olhos, né? Nada. Ele sabe o teu trabalho, sabe a tua perseverança, a tua fé, a tua firmeza. Ele sabe de tudo isso. E a tua paciência. Jesus está falando para ele: eu sei a tua paciência, que não pode sofrer os maus, né? Porque era a opressão que vinha sobre aquele pastor. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achaste mentirosos. Botou à prova, foi reconhecer. Eles estão lá partindo por um caminho totalmente diferente. Nós estamos aprendendo isso nesta noite. E puseste à prova a si mesmo, que se declaram apóstolos e não são. Então, em sua análise cuidadosa, eles os acharam mentirosos. Entendeu? Ele fez uma análise, esse anjo faz uma análise daqueles que se dizem apóstolos. Cuidadosa, com muita calma, e aí eles acharam que aqueles homens que ministravam ali, muitos deles eram mentirosos. Essas palavras são reflexos de uma situação dos tempos neotestamentários, né? Então, totalmente diferente da que predomina na igreja organizada moderna, que é o dia de hoje. E quando Paulo advertiu os Tessalonicenses que não apagasse o Espírito Santo, ele estava reconhecendo a validade do dom de profecia, mas era necessário provar os Espíritos. Isso está lá em 1 João 4:1, em 1 Tessalonicenses 5:20, para que descobrir que esses mestres realmente transmitem a palavra de Deus. Então você deve provar para ver. Hoje nós estamos vendo aí, você liga a televisão, tem vários pregadores, está cheio de gente pregando. Tem uns que pregam cada coisa que é um absurdo, um outro evangelho que não é esse evangelho. Tem uns que entram por outro caminho totalmente diferente. Você tem que ter o discernimento, tem que ter sabedoria para que você não seja enganado. E essa palavra de hoje
sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Esse pastor, ele não cansou, ele trabalhou pelo nome, manteve firme o evangelho. Ele está dizendo que provou aqueles homens e eles eram falsos. A igreja de Éfeso, ela merece esse destaque, porque ela sabia distinguir entre o falso e os verdadeiros. Nós precisamos saber disso. Ela está em destaque aqui nesse sentido. Jesus mostra: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Alguns daqueles apóstolos, eles entraram por um caminho totalmente diferente. Eles entraram por um caminho terrível. Lembra-te, pois, aí vem lá, você deixou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem tanta gente que já caiu. E continua. É interessante que eles entram por esse caminho, né? Ele prova a perseverança daquele dirigente, daquele anjo da igreja. E as provas que eles suportaram pelo nome de Cristo indica que o problema dos falsos mestres, que entre os cristãos de Éfeso enfrentavam, não era uma crise temporária, mas uma prova dura da sua lealdade ao Evangelho. Temos aqui uma igreja que se destacava por sua pureza de doutrina. Quer dizer, eles não eram enganados. Aquele pastor ministrava a palavra com verdade. Então ele não suportava mentira, não suportava engano. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Por isso que nós sempre falamos aqui para nós lermos a palavra e meditarmos a palavra. Apesar da sua luta contra os falsos mestres não ter afetado sua doutrina sadia, ela teve sérios efeitos sobre alguns aspectos da sua conduta cristã. Tinha-os levado a abandonar o seu primeiro amor. Era este um fracasso que atacava a vida cristã pelas bases. E o Senhor tinha ensinado que o amor mútuo devia ser a marca que identificava a comunhão dos cristãos. Amai-vos uns aos outros. Eles tinham deixado isso. Os falsos mestres tinham abandonado isso. Quantas pessoas hoje, dos nossos dias, já não têm feito isso? Quantas pessoas não têm abandonado o primeiro amor, né? O primeiro amor, aquilo que aprendeu, eles entraram por outro caminho. Os convertidos de Éfeso tinham experiências nesse amor, nos primeiros anos da sua nova existência. Mas a sua luta contra os falsos mestres e o seu ódio por ensinos heréticos parece que trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, de qual ponto que levaram ao esquecimento. Eles esqueceram do primeiro amor. A batalha, a luta, o enfrentamento, eles vão se afastando de Deus, eles vão deixando o primeiro amor. Eles começam a ouvir mensagens que vão afastando de Deus. E Deus está olhando. Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Então, deixa eu dizer, lembrar você nessa noite, que Jesus se conhece, Jesus sabe o que está no seu coração, Jesus sabe o que está no nosso coração. A perda do amor não era um assunto sem importância, é tratado envolvendo uma queda na vida cristã. O primeiro amor, quando você perde o primeiro amor, é uma queda na vida cristã. Está cheio de gente assim que já perdeu o primeiro amor. Ele não é nem sombra do que ele era no começo. Eu não sei como é que está a sua vida nesta noite. Mas Jesus sabe como é que está a sua vida. Mas nós devemos voltar e olhar. Os efésios são advertidos a que se lembre do calor da sua primeira experiência cristã. Lembra quando você se converteu? Não tinha chuva, não tinha sol, não tinha empecilho, não tinha perseguição. Podiam falar o que quisesse, rir de você. Você não estava nem preocupado com esse seu negócio, era Jesus. Depois vai passando o tempo. E aí nós vamos diminuindo esse amor. E aí agora a gente já dá importância, agora a gente se preocupa. Porque fulano falou, porque não sei o quê. E vamos nos afastando de Deus. E Deus nos conhece. Ele fala: eu sei as tuas obras. E Ele chama
a atenção para nós nesta noite, para nós voltarmos ao primeiro amor, para nós voltarmos às primeiras obras, para nós voltarmos a obedecer a sua palavra e andar na sua presença. É interessante isso, né? A perda do primeiro amor é um assunto, não era um assunto sem importância. Ele é tratado como uma queda na vida cristã. Caiu. Você pode levantar. Se você caiu, você pode levantar. Há um Deus que está com a mão estendida para te abençoar. Os falsos mestres de Éfeso são definidos como nicolaítas, que era uma seita herética dos primeiros tempos da igreja, da qual nada sabemos fora do Apocalipse. Já os antigos pais da igreja, a começar com Irineu, especularam que a seita herética foi fundada por Nicolau, prosélito de Antioquia, né? No capítulo 6, verso 5, ele está lá, vindo para conhecer o Evangelho, mas eles estão falando a respeito disso, que foi fundada por esse tal Irineu, que era um dos 7, mas não temos nenhuma confirmação para essa suposição. Então, não temos nenhuma conversão, não há uma confirmação bíblica que afirma isso. Mas João se refere mais uma vez a esses falsos mestres na carta a Pérgamo, onde ele dá mais informações sobre eles. Lá na carta de Pérgamo, quando você lê, você vai falar mais a respeito desses nicolaítas, as quais também eu odeio. Olha que coisa interessante. Deus odeia falsidade. E aquele pastor odiava também. Deus está falando a respeito disso, nessa sua palavra, nesta noite, para a minha vida e para a sua vida. Ele está falando, sofresse e tem paciência, e trabalhasse pelo meu nome, e não te cansasse. Tenho, porém, contra ti. Ele fazia tudo isso. Ele provou que aqueles homens eram mentirosos. Ele fez uma coisa boa. A igreja de Éfeso fizeram uma coisa boa, mas eles tinham deixado o primeiro amor. Tu deixaste o primeiro amor. Sabe, irmão? Nós podemos cantar, nós podemos orar, nós podemos dizimar, nós podemos prestar culto a Deus, mas nós não podemos perder o primeiro amor, porque Deus sabe todas as coisas da minha vida e da sua vida. Se você caiu nesta noite, é hora de se levantar. Há um Deus que, como eu disse há minutos atrás, que Ele está com as mãos estendidas para te levantar, para te trazer para si, para te perdoar, para mudar a sua vida. E nós temos que aprender com esta palavra. Ele está falando, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Deus sabe tudo que você faz para Ele. Deus sabe tudo como você ora, quando você jejua, do seu trabalho, daquilo que você faz a serviço dele. Ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo. Diz que ele está falando para aquele anjo da igreja que ele sofreu, que ele não é fácil se lidar com falsidade. Você não é fácil lidar com gente que ensina ensinamentos heréticos, doutrinas falsas dentro da igreja. Não é brincadeira, para você provar e mostrar, só com a verdade. Você só prova que o falso é falso mostrando a verdade. Não é debatendo, não é, mas ele diz que sofrestes e tem paciência. Então, aquele pastor sofreu, aquele anjo daquela igreja sofreu. Trabalhou pelo nome de Deus e não se cansou. Deus sabia tudo isso. Jesus está falando a respeito desse pastor para João, está falando tudo isso a respeito dele. Mas ele tinha algo, ele fez tudo isso e ele está sendo elogiado. A igreja de Éfeso, ela é elogiada por causa disso, porque ela não caiu, ela não se afundou juntamente com aqueles falsos profetas. Mas ele é chamado a atenção, porque ele perdeu o primeiro amor. Primeiro amor. Nós não podemos perder o primeiro amor. Eu e você não podemos perder. Se você perdeu o primeiro amor, haverá um dia que Deus vai trazer isso à conta. E graças a Deus, Ele nos traz isso na sua palavra. Ele nos orienta. Ele nos ensina. Ele nos traz à nossa mente. Nesta noite eu sei que Ele está trazendo na sua mente como você era há tempos atrás.
como você era 10 anos atrás, há 5 anos atrás, quando você recebeu Jesus como Senhor, como você era firme, como você não dava ouvido a conversas à toa, conversas tolas, como você não dava ouvido a críticas, né? A pessoas que se levantavam e murmuravam, você nunca se preocupava com isso. Até pessoas que falavam de você, você nunca se preocupava com isso. Por quê? Você está no primeiro amor. No primeiro amor a gente não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para trás, não olha para nada, a gente só olha para Jesus, porque a gente só quer Jesus, só queremos Jesus, que nesta noite eu e você possamos voltar para o primeiro amor e voltar a viver como nós vivíamos no primeiro amor. Nos primeiros dias que nós recebemos Jesus, não tinha chuva, não tinha frio, não tinha filho, não tinha pai, não tinha mãe, ninguém nos impedia de estar na presença de Jesus. Mas aí ele fala assim, olha, eu sei que você perdeu o primeiro amor, mas ele está dizendo, lembra-te de onde cai. Lembra? Mandou lembrar. Para quê? Para tomar posição e pratica as primeiras obras. Nós temos que lembrar de onde nós caímos. Nós temos que lembrar de onde nós ficamos prostrados, que é hora de levantar. E nós temos que lembrar e praticar as primeiras obras. Isso é voltar a praticar. É isso que ele está aconselhando aquele anjo da igreja. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castigo, se não te arrependeres. Deus está nos dando a oportunidade. Deus está dando a oportunidade para a igreja dele se arrepender. Deus está dando a oportunidade para a igreja dele voltar-se para ele, sabe? Andar na presença dele com verdade, com sinceridade. Voltar ao primeiro amor, senão ele vem e nos tira. Aí nós perdemos, saímos, é ele que nos tira. Então Deus dá a oportunidade ao homem de se arrepender. Nesta noite Deus está dando a oportunidade para eu e você, para nós nos arrependermos, nós voltarmos ao primeiro amor. Né? Então ele fala, tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Deus também aborrece. As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Né? Como o Balaão que chegava e recebeu dinheiro para profetizar contra o povo de Israel. Mas quando ele ia amaldiçoar o povo de Israel, Deus falava, não, você tem que abençoar. Aí não tinha jeito, ele abençoava. É interessante isso. E a palavra diz que Deus se aborrece com essa gente. Deus se aborrece com a falsidade, Deus se aborrece com as mentiras, Deus se aborrece com os enganos. Então que nós deixamos a prática dessas coisas, que nós possamos lembrar da onde nós caímos. Aquele que mente, que mentia, não minta mais. É isso que a palavra nos diz. Aquele que pratica o mal, não pratique mais. Aí ele vem para Jesus, ele deixa todas essas coisas. E aí ele passa a viver o Evangelho. Aí ele passa, o Espírito Santo vem e enche a vida dele, ele tem prazer de estar nos cultos, ele tem prazer de louvar o Senhor, ele tem prazer de evangelizar, ele tem o prazer de pregar a palavra, ele tem o prazer de levar a palavra às pessoas carentes, necessitadas. Ele não se preocupa se vão agredi-lo ou não. E de repente, passa os dias e passa o tempo, ele começa a esmorecer. Fala, não adianta. Ele já vai esmorecendo na oração. Ele já não ora tanto. Ele já não tem um jejum mais, ele já não lê mais a palavra. Ele já acha que a palavra vai... Jesus vai vir, mas não sei, pode demorar um pouco. Ele vai se envolvendo naquela situação. O que é isso? É porque ele está deixando o primeiro amor. Ele está abandonando o amor de Deus. E o amor de Deus é aquele que nos sustenta. O amor de Deus é que nos traz comunhão uns com os outros. O amor nos faz estarmos juntos, irmanados, numa só fé, numa só esperança, e esperando Jesus, porque Jesus vai voltando. E aí, esse homem, ele aborrecia essas obras desses falsos. Hoje a igreja parece que ela anda de mão dada com o mundo, sabe? O que era pecado antes já não é pecado hoje. O que era vício antes, hoje já não é. O que era mau costume antes, hoje não, está tudo certo. Então eles vão deixando o amor de Deus, eles vão perdendo a graça de Deus, eles vão perdendo o reflexo de Deus. Né? É como se olhar no espelho,
e perde o reflexo, ele perde a visão, ele começa a ficar cego, e aí ele começa a cair, e ele vai se perdendo. E nesta noite, o Espírito Santo está trazendo a palavra para nós. Lembra de onde você caiu. Levanta-te, porque Deus virá. Jesus virá. Lembra de onde caiu e te arrepende. Se não arrepender, Ele vem e nos tira. E aí nós perdemos a graça de Deus, nós perdemos a bondade de Deus, nós perdemos a misericórdia de Deus. Ele vai nos ensinando nesta noite através da sua palavra. A carta, ela conclui com a promessa ao vencedor, que ecoa a cada um das sete cartas. Apesar de o Apocalipse predizer a terrível dominação do mal nos últimos dias, na pessoa do anticristo, na realidade ele é uma profecia das vitórias que Cristo e sua igreja conquistarão. Onde há vitórias, tem de haver guerras. A vida cristã é uma guerra sem trégua contra os poderes do mal. A vitória não é física ou do mundo, é uma vitória igual a que o próprio Cristo conquistou, mesmo envolvendo sua morte na cruz. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Maravilha! É isso que aquele que vencer vai sentar com Jesus no trono. Aquele que passar por essa batalha vitorioso, há uma recompensa. Há uma recompensa para você ser fiel até a morte. Jesus disse que daria a coroa da vida. Ele diz, ao que vencer, Ele vai lhe dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Dá uma recompensa para você vencer todas essas lutas, vencer todas as hipocrisias, vencer todas as batalhas, vencer todas as falsidades, ser fiel a Jesus, amar a Jesus. Há uma promessa para a minha vida e para a sua vida. Deus estava falando para aquele povo, né? Que ele tinha ódio, eles tinham ódio. Os efésios tinham ódio da doutrina falsa. Nós devemos ter ódio do pecado, irmão. Das coisas falsas, das coisas que não são verdadeiras. Nós temos que ter ódio da mentira, porque Deus odeia a mentira. Deus odeia o pecado. Deus odeia a falsidade. Deus odeia essas coisas. Eu e você deveríamos odiar o pecado. Entendeu? Não o pecador, odiar o pecado, odiar a falsidade, odiar as mentiras, porque Deus odeia, e o que Deus odeia eu devo odiar também. Mas se eu faço o contrário, aí eu caio. Eu caio como? Eu perco o primeiro amor, eu perco o amor de Deus, eu vou perdendo, a minha visão vai ficando opaca, eu vou tendo como cataratas espirituais, vai cegando, a gente vai enxergando espiritualmente cada vez menos. Mas nessa noite, o Espírito Santo quer que eu e você se levante. O Espírito Santo quer que a sua igreja se levante. O Espírito Santo quer que a sua igreja deixe o pecado. Que a sua igreja deixe os seus vícios, deixe as suas mentiras, deixe os seus enganos, deixe as suas falsidades, afasta-se do mal. Se levante de onde você caiu. A igreja do Senhor precisa se levantar. É hora de se levantar em Cristo Jesus. É hora de se levantar e ser cheio do Espírito Santo. Ser renovado do Espírito Santo. Ser avivado do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Nós temos que fazer como aquele anjo, como aquela igreja de Éfeso, que ela está odiando a falsidade e a mentira. Nós não devemos abraçar o pecado, nós não devemos andar de mão dadas com o pecado, nós não devemos andar de mão dada com os vícios, com as prostituições, com as calúnias, com os fingimentos, com as intrigas, nada disso faz parte do primeiro amor. O primeiro amor, nós abraçamos Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, não é? E aí, sabe o que acontece? A gente não olha para lugar nenhum, a gente só tem um alvo, que é o nosso amor está na nossa frente, é Jesus. Então nós olhando para Jesus, nós não vamos afastar dele, nós não vamos desviar dele, e nós vamos nos arrepender. Que você nessa noite se arrependa, que nessa noite, que essa palavra que vem falando para Éfeso, seja que você enfrentou, já trabalhou, já batalhou. Você pode ter dito aí, eu já fiz tantas coisas, pastor, já lutei tanto. Não adianta, não adianta. Adianta sim, querido, adianta sim. Fique firme,
Busque ao Senhor, clame ao Senhor, se volte para o Senhor. Sabe? Ele está dizendo para ele, olha, você teve paciência, você trabalhou pelo meu nome, você não se cansou. Mas ele caiu, ele se afastou do primeiro amor. Tinha uma coisa contra ele. Depois desses elogios, Deus fala que nos ama, que está conosco, que está mesmo, que tem nos abençoado, você tem recebido tanta bênção de Deus, mas Deus tem uma coisa contra nós. A palavra tem algo contra a minha vida e a sua vida nessa noite. Deixamos o primeiro amor, de viver a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, de amar uns aos outros. Trazemos mágoa no coração, isso nos afasta da presença de Deus. Isso nos deixa longe da presença de Deus. Isso vai nos afastando devagar, e de repente nós não percebemos que estamos lá no chão, mas Ele está dizendo para nós nos arrependermos desses maus caminhos e nos voltarmos para Deus. É como diz a mensagem de 2 Crônicas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, é isso que a igreja precisa. Nós precisamos ser cheios de Deus. Você precisa ser cheia de Deus. Sua casa vai ser cheia de Deus se houver arrependimento, se houver conversão, se houver verdade, se houver sinceridade. Vamos expulsar a mentira e o engano da nossa vida. Vamos expulsar a falsidade da nossa vida. Vamos expulsar a malignidade dos maus pensamentos, sabe? Dos nossos medos, dos nossos temores. Nós vamos buscar a Deus, nos arrepender para ficar firme, porque nós vamos ter direito a comer da árvore da vida. Não é a árvore da morte que você vai comer. Na eternidade, você terá a árvore da vida. Vida eterna. E a vida eterna é para sempre. É para sempre. Então vale a pena se levantar diante de Deus. Vale a pena se arrepender diante de Deus. Ele diz que brevemente virá. Eu não sei quando Ele virá para você, mas Ele vai virar para buscar a sua igreja. Eu não sei se Ele virá para você nessa semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Que você se arrependa antes disso, porque Ele virá e Ele não pode lançar você fora. E Jesus disse que de maneira nenhuma Ele lança fora aqueles que vão a Ele. Então que nesta noite a igreja do Senhor se arrependa, sabe? A igreja do Senhor, ela passe a amar realmente o Senhor, voltar, sabe? O amor e a lealdade a Cristo, ela vence o medo. O amor e a lealdade a Cristo, ela dá o medo do sofrimento, da morte. Que nesta noite você possa receber essa palavra no seu coração. Sabe? O princípio, nós só olhamos para... É como, sabe? É como o jovem, você já foi jovem, já se apaixonou da primeira namorada, do primeiro namorado, não comia, não almoçava, você queria ver a moça ou o rapaz, era o dia inteiro pensando na pessoa, não era isso? Você pensava o dia inteiro, você pensava a noite toda, não via a hora de encontrar com ele ou com ela. Na primeira vez que nós recebemos Jesus, nos primeiros dias de caminhada, a gente não vê a hora de chegar ao culto, a gente não vê a hora de ir para a oração, a gente não vê a hora de ir para uma vigília, antigamente se fazia muito isso, né? A gente não vê a hora de estar junto, os irmãos juntos, para glorificarmos a Deus, de estar na presença de Deus, a gente não via a hora. De repente vai passando os dias, a gente vai se acostumando com as coisas, aí vai entrando as coisas ruins vêm, vai nos perturbando, vai nos cegando, vai nos minando, vai colocando medo. O medo penetra, porque nós vamos perdendo o primeiro amor. Então, onde não há amor, o medo entra e o medo vai dominando. E ele vai nos afastando de Deus. Mas nessa noite, o Espírito Santo, ele está nos lembrando que nós devemos lembrar onde nós caímos. Onde foi que você caiu? Só você sabe onde você caiu. Volte-se para Deus. Levante-se para Deus. Levante-se. Arrependa-se. Esta noite é noite de arrependimento. Nesse primeiro domingo do mês de julho, é o domingo à noite do primeiro do mês, que é o primeiro domingo do mês, que você está lembrando de onde você caiu. Quantos que estão me ouvindo agora que já caíram? Mas é hora de se levantar. Deus está dando uma oportunidade para você. Volte para Jesus nesta noite. Se arrependa nesta noite. Sabe?
É porque você pode aborrecer, eles aborreciam. Esse pastor, ele os irmãos de Éfeso, aqueles que eram verdadeiros, aborreciam a falsidade, o engano, a falta de compromisso. Sabe? Eles aborreciam isso. E Deus também fala. O Espírito Santo está falando para João. E João está escrevendo. E Jesus está dizendo, eu aborreço também isso. Eu fico aborrecido com essas coisas. O que aborrece a Deus, nós deveríamos obedecer, ou aborrecer também. Eu deveria ficar aborrecido com essas coisas, com o pecado, com os vícios, com a maldade, com o engano, com traição, com a falta de verdade, com a falta de sinceridade. Nesta noite, que eu e você possa abraçar Jesus. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Então ouça. Foi ministrado nesta noite ao meu coração, ao nosso coração, à igreja. É para quem tem ouvido, ouça. Ouça, preste atenção, escute, pratique, é isso que ele está dizendo. Você tem ouvidos? Está ouvindo? Ou está ficando moco, como diz o outro? Está moco. Sabe o que é moco? Não ouve nada, não estou ouvindo nada. Não é? Tem pessoas que quando está sendo ministrado verdade, a palavra está para os ouvidos. Coloca os dedos nos ouvidos, tapa os ouvidos para não ouvir. Eu espero que nesta noite você tenha ouvido o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Espírito Santo de Deus. E esta palavra diz para eu e você, se arrepender. Esta noite é noite de arrependimento. Primeiro domingo de julho de 2020 é arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos das suas obras más. Jesus está voltando e nós devemos nos santificar, estar na presença de Deus, buscar a Deus enquanto nós podemos achar, amar a Deus com todo o nosso coração e amar o próximo, mesmo que ele nos aborreça, mesmo que ele nos fire, mesmo que ele nos maltrate, nós devemos amar. E sabe quem é que vai fazer isso? O Espírito de Deus na nossa vida, é o amor de Deus, porque Deus ama e Deus é amor. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo isso, santificai-vos, santificai-vos, viva para Deus, se prepare porque Jesus está voltando, os dias são maus, não olhei o mundo, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Olha que interessante, a palavra diz isso e nós não observamos e nós deixamos passar isso, mas quem tem ouvido, ouça. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Você tem um alimento eterno, na eternidade. Você vai comer da árvore da vida. Se você vencer as tentações, se você vencer as tribulações, se você vencer as mentiras, se você vencer os enganos, se você vencer os adultérios, as prostituições, as falsidades, você vai comer da árvore da vida na eternidade. Ela está lá no meio do paraíso esperando por você. É Jesus que está dizendo, é Jesus que estava falando para os nossos irmãos de Éfeso, é Jesus que está falando para você aí na sua casa nesse instante, através da minha boca. Tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Volte-se para Ele, se arrependa, se converta. Se você não tem Jesus ainda, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem uma eternidade para você. Ele quer andar com você todos os dias da sua vida, não só aqui na terra, mas eternamente, quando você estiver com Ele. Mas para isso você precisa receber Jesus. Você precisa se arrepender. E que é arrepender? É deixar de lado, é deixar aquilo para trás, é deixar o pecado, é deixar de onde nós caímos. Não fique lembrando só onde você caiu. Às vezes nós lembramos e lembramos e lembramos e não saímos daquela situação. Esta noite é noite de você sair dessa situação. Jesus quer te tirar dessa situação. Jesus quer te tirar dessa situação. Vou repetir, Jesus quer te tirar dessa situação. Não é ficar lembrando, só lembrando. Talvez você está aí lembrando, mas é hora de se arrepender e tomar um novo rumo. Um novo caminho. Nesta noite, Jesus é o seu caminho. Nesta noite, Jesus é a sua verdade.
Deixe de acreditar, pare de acreditar em mentira. Você acredita em astrólogos? A igreja de Éfeso estava no meio desse pessoal. Feitiçaria, bruxaria, astrologia, mágica, sabe? Tudo. Ela estava lá no meio, mas tinha uma igreja de Jesus lá. Essa cidade era linda, maravilhosa, era uma das maravilhas daquele tempo. Mas a igreja de Jesus estava lá. Essa cidade tinha mentira, tinha engano, mas a igreja de Jesus estava lá. Havia homens e mulheres que serviam a Jesus e amavam a Jesus, que eram fiéis a Jesus, que aborreciam o engano, a falsidade. Nesta noite, que o Espírito Santo enche a sua vida. Eu não sei onde você habita. Você está vivendo numa nação onde a corrupção destrói, onde homens e mulheres, onde nós vimos corrupção todo dia. Mas você pode ser um servo do Senhor. Você pode praticar a justiça, viver a palavra, andar diante de Deus, não concordar com o erro, odiar o erro, odiar o pecado, porque Deus odeia o pecado, e amar a Deus sobre todas as coisas. Nesta noite, arrependa-se. Nesta noite, Jesus está voltando para você. Nesta noite, igreja do Senhor, Jesus está voltando. Tem ouvido para ouvir? Ouça, pratique a palavra, vive em santidade, santificai-vos, sabe? Deixa o pecado, se afaste dessa sujeira, saia desse lamaçal de pecado. Está fraco? Ele te fortalece. Está chorando? Ele enxuga a sua lágrima. Ele quer fazer isso na sua vida nesta noite. Ele fez isso na minha. Já fez a de muitos. Então levanta nessa noite. Eu não sei onde você caiu, mas arrependa-se e volte para Jesus. Fala: Jesus, estou aqui, me perdoa. E Ele diz que vai colocar você junto daquela árvore da vida, para você ter vida eterna. Você vai comer dela. É a palavra de Jesus. Jesus não mente. Jesus, Ele é teu Salvador. Jesus, Ele é teu Redentor. Jesus é aquele que enviou João para ministrar essa palavra. E nós estamos lendo a palavra que Ele deu a João quando ele estava na ilha de Patmos, onde ele é arrebatado em espírito, onde ele vê Jesus. E ele recebe de Jesus a mensagem. E ele transmite para nós nessa noite. Há quanto tempo essa mensagem vem sendo pregada? Está na hora de nós nos voltarmos para Jesus. Está na hora de nós entregarmos nossa vida totalmente para Jesus. Sabe, os dias são maus. E os dias vão ficar piores, segundo a Bíblia Sagrada. Mas nós temos que estar agarrados em Jesus, firmes em Jesus, obedientes a Jesus, amando a Jesus sobre todas as coisas. No meio de toda essa pandemia, no meio de todas essas enfermidades, no meio de tantas doenças e tantas coisas que virão sobre essa terra. Há muita mentira e muito engano, mas a verdade prevalece e a verdade vem de Jesus. E Jesus ama você. E Jesus deseja que você entregue a sua vida para Ele, que você se levante da onde você caiu. Se levante nessa noite. Se levante nessa noite, em nome de Jesus. Se arrependa nessa noite. Se entregue para Jesus totalmente e Ele vai derramar sobre a sua vida a sua bênção e a sua graça. Deixa eu orar por você nesta noite. Deixa eu orar pela sua casa nesta noite. Que esse mês de julho seja mês de redenção na sua vida. Que esse mês de julho seja mês de transformação na sua vida. Que esse mês de julho seja mês de vitória na sua vida, de restauração na sua vida. Seja mês que as portas vão se abrir e você vai caminhar com Jesus. Porque Jesus está te convidando para se arrepender. Porque Jesus está te convidando para você voltar ao primeiro amor. Igreja do Senhor, vamos voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Deus, poderoso Deus, Santo Deus, no nome de Jesus. Eu entrego este homem, entrego esta mulher. Entrego este homem, entrego esta moça, entrego esse rapaz, entrego essa família que está voltando para Ti. Que está voltando, Senhor. Que está se arrependendo, Senhor. Pai, derrama a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Que o Teu poder venha sobre a vida deles.
Ah, Senhor, sustenta-os nesse mês de julho. Essa tua palavra é verdade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aborrecer as obras dos nicolaítas, que são mentirosas, que são feitiçarias. Ah, Senhor, são de enganos, são de falsidades. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos amar a tua palavra e viver a tua palavra. Que essa casa, Senhor, seja abençoada por ti. Senhor, toca na vida deste homem e dessa mulher que está voltando para ti. Toca na vida desse homem e dessa mulher que está se rendendo a ti. Escreve os seus nomes no livro da vida. Restaura esta casa, restaura essa família, em nome de Jesus. Senhor, livre esta casa de toda doença, de toda praga, de todo câncer, de toda obra maligna, de toda perturbação do inferno. Caia por terra todo o trabalho feito contra essa casa. Em nome de Jesus seja destruído, mas a tua bênção venha, a saúde venha a saúde sobre esse homem, venha a saúde sobre essa mulher, venha a saúde sobre essa família, e sejam curados, em nome de Jesus e para a tua glória. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, boa semana, a paz do Senhor.